Boa noite, muito bem, começando mais uma live, esperando um pouquinho o pessoal chegar para a gente então começar essa nossa live. Então, como sempre, a gente aguarda um pouquinho, o pessoal vir chegando, o Instagram vai avisando aí o pessoal aí sobre essa live que está começando daqui a pouquinho. Então, enquanto isso, vem chegando para cá, para a gente daqui a pouco trocar uma ideia, para a gente conversar um pouquinho então sobre esse tema. Deixa eu fixar ele aqui então, ok? Vamos lá. Opa. Aí, muito bem. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema aqui nessa nossa live, ok? Vamos chegando aos poucos e vai convidando pessoas aí, vem aqui, ó, nesse aviãozinho que tá aqui bem aqui do lado, ó. Clica e convida mais pessoas para vir para essa live para a gente conversar um pouquinho então sobre amor incondicional, tá? Para a gente entender um pouco o que é o amor incondicional, a gente compreender um pouco, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas aí confundindo, né? Essa questão do amor, o que é isso, como é que é, e é importante então a gente ter essa clareza, essa compreensão, para que a gente de fato viva uma vida com mais assertividade, com mais clareza, com mais leveza, né? Porque é importante também a gente compreender essa questão da leveza, da gente levar uma vida bacana, uma vida de fato de conexão com a nossa essência, né? Então vamos lá, vamos começar falando um pouco então sobre isso. E eu preparei aqui um materialzinho para a gente conversar sobre esse assunto, o amor incondicional. Então, antes da gente falar qualquer coisa, eu peguei aqui o material que eu separei para a gente conversar um pouquinho então sobre isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui com vocês aqui. O que é o amor incondicional? Se você pesquisar na internet, você vai descobrir que o amor incondicional é exatamente isso que está aí, que eu estou mostrando para você agora. Amor incondicional significa amor pleno, amor completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Que quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar, o amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, primeira parte aqui, ó. Amor incondicional significa amor pleno e completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa primeira parte aí, ó. Amor completo e absoluto. Então vamos lá, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender essa informação aqui, porque infelizmente muitas vezes a gente vê algumas pessoas então não entendendo o que é isso, o que é um amor completo e absoluto. O amor completo e absoluto é quando eu tenho primeiro total consciência de quem eu sou, tá? Se eu não tenho consciência de quem eu sou, como é que eu vou fazer alguma coisa completa para alguém, tá? Se eu não consigo fazer nem para mim. A gente precisa entender que infelizmente aquilo que muitas pessoas falam que vivem muitas vezes o amor incondicional, ou muitas pessoas que esperam serem amadas incondicionalmente, então muitas vezes essa teoria acaba não se aplicando na prática. Diga aí, Dirce, ontem a gente trocou uma ideia bacana, né? E olha, gostei muito dessa live que a gente fez ontem. Depois eu vou marcar para fazer uma live aí com teu filho, tá? Com Osmar Zanini, né? Osmar ou Osvaldo Zanini, não lembro direito, né? Mas sim, vamos fazer uma live com teu filho também, que eu sei que ele é terapeuta, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa questão do amor. Você que está chegando agora, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda para essa live. E se você, por acaso, for assistir essa live depois, você está assistindo essa live gravada, compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Por enquanto eu estou deixando essas lives salvas para que outras pessoas tenham oportunidade de vir, de se conectar, mas sempre é bom participar ao vivo, porque quando você está aqui ao vivo, evidentemente, se você tem vontade de fazer alguma pergunta ou vontade de fazer algum comentário, é interessante que você vai fazendo as suas perguntas, os teus comentários, e a gente vai interagindo da melhor maneira possível, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar então dessa questão desse amor incondicional
que muitas vezes então a gente não compreende. E aí eu estava dizendo para vocês que o amor incondicional, uma das características dele é que você precisa então amar por completo. Para você amar por completo, você não pode ser a metade de alguma coisa. Se eu sou a metade de alguma coisa, eu não sou uma pessoa completa. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas procurando a sua metade, já viu? Ou a sua tampa de panela, né? Que muitas pessoas acabam dizendo. Na verdade, gente, eu não tenho que procurar a minha outra metade, a minha cara metade. Esse tipo de pensamento, na verdade, te coloca, infelizmente, numa postura totalmente equivocada sobre a sua vida, tá? Na verdade, quando você procura um relacionamento, então vamos entender um pouquinho qual que é a função do relacionamento, né? Então é importante a gente trocar uma ideia, entender um pouco, né? Então tá aí a pergunta, né? Para que serve um relacionamento? Então tá aí, para que serve um relacionamento? Relacionamento afetivo não é uma relação de ajuda, mas uma relação que ajuda o desenvolvimento pessoal, às vezes por meio da alegria, mas outras vezes por meio do sofrimento e do desânimo conscientemente aceitos. Tá? Então muitas vezes a gente vê muitas pessoas olhando para a coisa mais linda do mundo, como se o amor fosse só as coisas lindas, como se fossem as coisas perfeitas, né? Então tá aqui, é importante a gente entender que não é uma relação de ajuda, né? Mas uma relação que ajuda eu crescer, ajuda a outra pessoa a crescer, ou seja, os dois crescem juntos. Quando você vê, por exemplo, um relacionamento onde uma pessoa só cresce, e é muito comum a gente ver isso, né? Tem alguns relacionamentos que a mulher às vezes se dedica mais para o marido, ou o marido se dedica mais para a mulher, e você vê um deles evoluindo mais e o outro não consegue acompanhar esse crescimento. Então é importante entender que a relação é isso, é essa união de duas pessoas, onde através dessa conexão, desse relacionamento, os dois estão empenhados, dando suporte um para o outro, tá? Então é uma relação então que ajuda no desenvolvimento aí do casal, desenvolvimento de cada pessoa, tá? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso bate-papo, tá? Para a gente então entender um pouco essa questão do amor incondicional, então, que muitas vezes é mal interpretado e compreendido pelas pessoas. Então, para eu viver um amor incondicional, eu preciso se estar completo. Se eu não estou completo e se eu procuro então numa outra pessoa ajuda, ou se eu procuro na outra pessoa minha cara metade, eu não consigo dar para essa pessoa esse amor incondicional, que muitas vezes então a gente ouve, que muitas vezes as pessoas falam, mas que na verdade não estão vivendo verdadeiramente esse amor incondicional, tá? Então, se você começa a entender isso, você começa então a olhar para o movimento que você está fazendo com a sua vida, o movimento que você está fazendo de conexão com seu parceiro ou a sua parceira, e até o movimento de conexão que você faz também com seus filhos, porque infelizmente você vê muitos pais dizendo assim: eu amo incondicionalmente os meus filhos. Ok, na verdade o amor de um pai para com seus filhos, o amor de uma mãe para com seus filhos deveria ser um amor incondicional, deveria. Por que que não é? Mais uma vez, vamos entender o que é o amor incondicional, vamos entender isso porque é muito importante, exatamente para que você tenha clareza disso, tá? Na teoria é muito lindo você falar para uma pessoa, te amo incondicionalmente, mas na prática, para que você viva esse amor incondicional, você tem que entender verdadeiramente o que é, tá? E o que eu peguei? Se você pesquisar na internet, essa é a definição de amor incondicional, isso não foi criado por mim. Então tá aí, ó. Amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Então vamos lá, voltando, pegando mais essa outra parte aí, tá? Exatamente para ver. Não impõe condições ou limites para se amar. Então vamos lá, vamos olhar, por exemplo, a relação de pais e filhos, por exemplo. A maioria dos pais, como que eles se relacionam com os filhos deles? Impondo condições, colocando regras,
tem que fazer isso, se não fizer isso não ganha aquilo, se não fizer aquilo é desse jeito, se não fizer isso. Infelizmente, isso muitas vezes confunde a cabeça dos pais, por exemplo, que não sabem de fato, então, dar o verdadeiro amor para os seus filhos. E aí fica aquele negócio de pensar que dar amor é você sofrer para parir, é você sofrer os 9 meses para você ter o seu filho, a sua filha, e depois que nasce, aí você vai bancar a escola, a faculdade, vai pegar no colo, dar carinho, brincar, e aí muitas vezes se confunde pensando que amor é isso. Na verdade, isso não é amor, isso é a função básica de qualquer pai ou de qualquer mãe. Se você decide ter filhos, essa é a função básica de qualquer pai. Tá? Então a gente não tá falando nada assim de excepcional, nada de diferente. Essa é a função do pai e de uma mãe na relação, por exemplo, de pais e filhos, ok? Então, para você viver o amor incondicional, é importante você entender um pouco a maneira como, por exemplo, você convive, você relaciona e você se conecta com seus filhos, tá? Então, Saturnino, você então está dizendo para mim que a maioria das pessoas não vivem amor incondicional no seu relacionamento afetivo e nem na sua relação com seus filhos? Exatamente, é isso que eu estou dizendo para você. Acertou. Acertou se você pensou dessa maneira. Infelizmente, a maioria de nós não vive esse amor incondicional. Ah, Saturnino, mas você tá equivocado. Eu amo incondicionalmente os meus filhos. Olha, de novo, para você amar incondicionalmente seus filhos, você tem que ser uma pessoa completa, ok? É um amor completo. Quando a gente fala de amor completo, é o amor, por exemplo, que você tem por você. É o autocuidado que você tem por você. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que estão totalmente desequilibradas emocionalmente. Você vê muitos pais que sim, se dedicam muito para os filhos, mas tem vícios, tem problemas de diversas ordens, ou seja, estão desestabilizados ou desestruturados emocionalmente. Ontem na live eu trouxe aqui uma convidada que foi a Dirce, né? E aí a gente estava conversando rapidamente, falando das fases da vida de uma pessoa, primeira, segunda e a terceira fase ou idades, né? Então primeira idade, segunda idade e terceira idade. E aí infelizmente a gente vê que muitas pessoas na terceira idade, elas não estão preparadas ou estruturadas para viver uma terceira idade com sabedoria, com conhecimento, com saúde, exatamente porque não planejaram na segunda idade, não fizeram as coisas certas e por conta disso estão passando por uma série de sofrimentos agora na terceira idade. Então, pessoal, infelizmente a maioria das pessoas, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam se apoiando mais no famoso auto-engano, né? Hoje até fiz aí uns stories falando um pouquinho sobre isso, né? Da mentira que muitas vezes a gente conta pra gente, tá? É importante você entender o seguinte, eu já disse isso várias vezes e essa é uma das coisas que eu mais vou teclar, que eu mais vou falar porque é importante. Se você olha, por exemplo, o teu carro é mais importante que os seus filhos? Você vai dizer para mim que não. O teu carro não é mais importante, os seus filhos são mais importantes do seu carro. O seu computador de última geração, que você pagou 10 mil, 20 mil reais, é mais importante do que seus filhos? Você vai dizer para mim, claro que não. Os meus filhos são mais importantes do que esse computador. Se eu perguntar para você, o seu celular que você pagou um absurdo de caro, ele é mais importante do que os seus filhos? Você vai dizer para mim, claro que não. O meu celular, ele é menos importante do que os meus filhos. Meus filhos são mais importantes. Ou o meu esposo ou a minha esposa é mais importante do que qualquer outra coisa. Beleza. Aí vamos lá. Para o seu celular, quando ele estraga, você faz o quê? Você mesmo mexe, conserta seu celular ou você leva para uma assistência técnica? O seu computador de última geração, quando ele estraga, você faz o quê? Você mesmo conserta, abre lá, desparafusa, troca fio, corta fio, bota o fio, conecta, faz isso ou você entrega para uma assistência técnica? E o seu carro? Como é que você faz? Você mesmo vai lá, abre o motor, desparafusa, solta tudo, engrenagem, parafuseta, birimboca da parafuseta, e aí você conserta o seu carro ou você leva para uma oficina? Ou seja,
para consertar o carro, para consertar o celular e o computador, você leva para um técnico. Para consertar a sua vida, você mesmo se encarrega de consertar a sua vida, porque você pensa que por você ter vivido muito tempo, você entende de vida. Na verdade, não é bem assim, tá? Se você tem esse tempão de vida, por que então você não conserta então o celular? Por que você não conserta o seu carro? Por que você não conserta o seu computador? Ah, Saturnino, porque eu não entendo disso. E você entende de vida? Você entende de relacionamento amoroso? Você entende de educação de filhos? E aí, infelizmente, você vai ver que a maioria das pessoas não tem noção nenhuma. A principal referência que elas têm é de onde? Da educação que receberam na sua infância. Ou seja, não entende absolutamente nada. Por quê? Porque os pais não amaram incondicionalmente, eles não receberam, ou seja, você muitas vezes não recebeu esse amor incondicional dos seus pais. Por que você não recebeu? Porque eles não tinham esse amor para dar para você, porque eles não estavam completos nesse processo. Então, pessoal, infelizmente você vê muitas pessoas perpetuando essas coisas na vida delas, tá? Infelizmente você vê muitas pessoas por ignorância, por falta de conhecimento, por achismo, por pensar que está no caminho certo, acabam infelizmente conduzindo a vida delas de qualquer maneira. E quando você faz isso, infelizmente, você está brincando de viver. E sinceramente, para um pouco e pensa, né? A nossa vida é tão curta, a gente tem um espaço de tempo tão pouco. Se for para a gente olhar dos 25 anos, eu estava falando ontem com a Dirce sobre isso, né? De 25 anos até os 65 anos de idade, que é a sua idade produtiva, você tem exatamente 480 meses de idade produtiva, ou 85 mil horas, né? Então, se for para você olhar, passa rápido, gente, a verdade é essa, né? Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei qual é o momento da sua vida, por isso que é importante você fazer o quê? Opa, peraí, eu preciso buscar ajuda de pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, que vai me ajudar na minha vida, que vai me ajudar de fato a me conectar da maneira certa com os meus filhos, que vai me ajudar da maneira certa a me conectar com a minha esposa, com o meu esposo, para que eu viva uma vida com qualidade, para que eu viva uma vida de fato, uma vida plena, uma vida de fato que vai trazer para mim total satisfação, total entusiasmo, total gosto e prazer por viver a minha vida. Então, quando a gente não para e olha para tudo isso, infelizmente, você vai ver muitas pessoas passando por sérios desafios, tá? Então, voltando no amor incondicional. Então, vamos continuar aqui, né? Para a gente continuar entendendo um pouco esse negócio de amor incondicional. Então, vamos lá. Aqui tá, ó, a segunda parte. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O que os pais esperam dos filhos? O que a esposa espera do marido? O que o marido espera da esposa? Ou seja, é um amor incondicional? O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Então vamos lá. Para que a gente tenha amor infinito, eu preciso do quê? Ah, não, eu preciso de nada. Para eu ter um amor infinito, eu preciso de fato só deixar a vida fluir. Não. Para que eu consiga entregar esse amor infinito, eu preciso sempre me abastecer de conhecimento. Para que você consiga dar alguma coisa, você tem que ter dentro de você. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Entende isso? Se eu pego, por exemplo, esse copo d'água aqui e só tiro a água dele, eu vou tirando, daqui a pouco acaba a água. Secou a fonte. Então, para eu conseguir sempre alimentar e abastecer, eu tenho que ter uma fonte alimentadora. Eu tenho que ter uma fonte que todos os dias vem e abastece. É isso. Senão daqui a pouco seca. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente vive uma vida de muita correria. O tempo todo as pessoas estão para um lado, para o outro, e nem sempre a gente tem condições de dar aquela parada para a gente olhar para dentro de nós, sabe? Para a gente dar aquela parada e de fato conectar a nós, de conectar as nossas emoções,
emoções, de entender um pouco como vai toda essa energia dentro de nós. Então, assim como você bebe água, come todos os dias, você também tem que se abastecer de emoções positivas. Existem alguns estudos na área da neurociência, da psicologia positiva, que fala que mais ou menos para cada 10 emoções negativas, você vive 3 positivas. Ou seja, você tem mais chances de viver emoções negativas do que emoções positivas. Ou seja, a nossa vida, a nossa realidade, a única coisa que a gente pode afirmar sobre a nossa realidade é que nós vivemos uma realidade onde existe aquilo que a gente chama na constelação familiar de impermanência. A nossa vida é impermanente. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não tenho certeza de nada. A única coisa que eu tenho consciência é do aqui e agora. E, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência nem do aqui e agora. Elas nem param para olhar para a vida delas, estão o tempo todo fazendo um monte de coisa, mas dificilmente dá aquela parada para de fato olhar para dentro delas, entender as emoções, compreender como de fato elas estão trabalhando todos esses processos emocionais. Então, quando eu estou nessa vida, quando eu estou nessa correria, quando eu estou vivendo a minha vida de qualquer maneira, eu não consigo de fato de conectar a minha essência, conectar a essa fonte que de fato vai conseguir alimentar as outras pessoas, que vai alimentar o meu relacionamento, que vai trazer essa vida para os meus filhos, que vai trazer a força que os meus filhos precisam. É importante a gente entender isso. Você viu lá, não sei se você já viu, é muito lindo aquela cena, né? Em algum lugar você já viu esse tipo de cena, de você ver a passarinha, né? A mãe passarinho, ela vai, deixa os filhotes no ninho, ela vai lá, pega a comidinha e coloca na boca dos seus filhotes, ou seja, ela está o tempo todo alimentando os seus filhotes. Então, mais ou menos, é assim que a gente tem que fazer. Os nossos filhos estão ali, esperando que a gente dê só comida para eles? Claro que não. Infelizmente tem muita família por aí que os pais dão só isso para os seus filhos. Come comida, come comida, come comida, come doce. Tá aí o tablet, tá aí o computador, tá aí o videogame. Ou seja, vai jogando todas essas coisas nos filhos, pensando que dando tudo isso está alimentando os filhos. Não, os filhos precisam de amor, eles precisam de ser alimentados pela vida. Se o filho não recebe a vida do pai, se o filho ou a filha não recebe a vida da mãe, esse filho ou filha não vai conseguir viver a sua vida de maneira plena, ou seja, não vai ter o amor incondicional que precisa para que eles então, através dessa força, através dessa energia, eles consigam então prosperar, ter uma vida saudável, uma vida de realização, uma vida de conquistas. Então, olha só a quantidade de pessoas dentro do sistema familiar que estão doentes, que estão em sofrimento. Infelizmente é isso que a gente vê. E aí eu vejo muitos pais, às vezes, dizendo assim: ah, Saturnino, eu não consigo entender os meus filhos, eu sinceramente eu dou tudo para os meus filhos, mas eles não são gratos comigo ou não correspondem. Aí eu viro e digo assim: olha só, você deu tudo menos amor. Esse é o problema. Aí quando uma pessoa escuta isso, ela fica chocada, ela fica querendo pegar alguma coisa e jogar contra você, porque ela fala assim: como que você é capaz de dizer para mim que eu nunca dei amor para os meus filhos? O que eu faço então é o quê? Aí a vontade que dá para falar é: você simplesmente está pensando que as coisas que você faz é gesto de amor, e não é. Isso não é gesto de amor, isso é gesto de responsabilidade, de obrigação, porque você é pai dos seus filhos, porque você é mãe dos seus filhos, você decidiu ter os seus filhos. Então, se você decidiu, você tem que arcar com responsabilidade. É igual ao banco. Se você vai lá no banco e faz um empréstimo,
Independente se você arrumou dinheiro ou não, ele vai cobrar de você. E se você não pagar, você está lascado. É assim que funciona. Assim é em qualquer lugar. Aí a gente, infelizmente, cria uma teoria de vida muito linda e aí a gente cai nessa história, cai nessa mentira que a gente mesmo conta pra gente e vive uma vida de amargura, vive uma vida de sofrimento. E aí sem entender por que algumas coisas não dão certo na sua vida, tá? Então, pessoal, talvez aqui uma das perguntas que você vai fazer para mim é: Saturnino, então quer dizer que a maioria das pessoas que estão sofrendo, a maioria das pessoas que estão pobres financeiramente, que estão impactadas por doenças emocionais, é porque elas não receberam a vida dos seus pais? Exatamente, não receberam a vida dos seus pais. Porque os pais são culpados? Não, eles não são culpados. Porque eles não sabiam, eles não sabem, não olharam para isso. De novo, é aquela história, quando o celular estraga, você leva para o técnico para consertar, mas você não quer olhar para a sua vida e você não quer se desenvolver. Infelizmente, as pessoas buscam conhecimento para tudo na vida delas. Ah, eu preciso aperfeiçoar o meu inglês. Aí vai lá estudar inglês. Ah, eu tô de sacanagem quando eu falo inglês, tá, pessoal? Então, eu preciso estudar alemão. Aí vai estudar alemão, porque tem que estudar alemão. E aí, às vezes um curso de inglês é caro. Dependendo do lugar que você vai, você não pode questionar. É caro e pronto, acabou. Não tem conversa. Aí você vai lá e faz um curso, sei lá, de Excel, enfim, tem um monte de coisa por aí. E aí a pessoa faz o quê? Ela tem que investir caro, às vezes, para ela ter determinado conhecimento. Ah, vamos estudar sobre desenvolvimento pessoal. Ah, não tenho tempo para essas coisas não. Não, pelo amor de Deus. Não, minha vida é corrida demais, eu não vou fazer isso. Para que eu vou estudar essas coisas aí? Esse negócio aí de não sei o quê? Ah, pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, agora eu tenho que ficar preocupando com isso. Ou seja, uma das coisas mais importantes na vida dessa pessoa, ela não olha para isso. Infelizmente, pessoal, a cada dia que passa, a gente vê muitas pessoas, então, sofrendo pelo quê? Não é sofrendo porque elas estão passando por dificuldade. Não, elas estão sofrendo porque não estão abertas para, de fato, se desenvolverem. Na verdade, acham que já tem todas as respostas para todas as questões da vida. E, infelizmente, muitas vezes não tem. E aí, quando a vida começa a pegar mesmo, quando os problemas começam a surgir, o que essa pessoa faz? Opa, peraí, deixa eu ir na igreja, deixa eu fazer uma oração. Ou, muitas vezes, vai procurar resolver os seus problemas emocionais tomando remédio. E o que mais tem, gente, é gente tomando remédio. Infelizmente. E toma-lhe remédio, e toma-lhe remédio. E, infelizmente, o remédio, na verdade, correto para você cuidar das suas questões emocionais é o quê? É autoconhecimento. É você, de fato, entrar na sua essência. É você compreender a sua vida, compreender como você organizou todas essas coisas que estão aí, que você carrega dentro da sua bagagem de vida. Quando a gente começa a compreender todas essas coisas, quando a gente começa a olhar para tudo isso, de fato você vai ver algumas mudanças acontecendo na sua vida. Você de fato vai ver grandes impactos, onde você então, por exemplo, vai conseguir ajudar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, tá? Então, infelizmente, pessoal, é lamentável você ver a quantidade de pessoas, então, que não se conectam a isso, que não tomam consciência dessas coisas. Então, para você de fato viver isso que eu estou dizendo, então, mais uma vez aqui, como a gente está falando hoje nessa live de amor incondicional, então, mais uma vez, para a gente entender essa questão do amor incondicional. Então, tá aí mais uma vez. Amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar.
Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar, o amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Então, mais uma vez, como que eu consigo viver um amor incondicional se eu não sou completo? Se eu não entendo quem eu sou? Se eu não compreendo a minha história? Se eu não compreendo a minha vida? Se eu não entendo e não me conecto da maneira certa com as minhas emoções? Se toda vez quando eu tenho problema, eu acabo por falta de conhecimento, recorrendo a qualquer coisa e não acessando toda essa sabedoria interna que a gente tem. Existe biblicamente várias passagens que a gente sabe que todos nós somos o quê? Templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Agora, como que você está cuidando desse templo? Como que todos os dias você está abastecendo esse templo? Aí a pessoa pensa que é só com oração, e não é, gente. O ser humano, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o ser humano é o quê? Biopsicossocial. Ou seja, todos nós temos um corpo, então para eu cuidar de mim, eu tenho que cuidar também da minha alimentação, da minha saúde, porque senão eu não tenho saúde. Então eu tenho um corpo e eu preciso cuidar do meu corpo. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de emagrecer. Você vê muitas pessoas que não cuidam do corpo, acaba tomando muita substância química, acaba usando droga. Quando eu falo usando droga, são as lícitas e as ilícitas. Lícita, droga lícita, qualquer, remédio, é uma. Outro, cigarro. Outro, bebida alcoólica, refrigerante em demasia, comida gordurosa em demasia. Tudo isso é droga, açúcar demais, farinha de trigo demais. Então tudo isso é droga que a gente às vezes utiliza na nossa vida. E aí você está acabando com o seu corpo, está acabando com a sua saúde. Às vezes eu vejo algumas pessoas criticando quem se mata, já viu? Eu não sei se você já viu, se você conviveu com pessoas que critica quem se mata, já viu? Às vezes a gente vê isso, né? Não sei como que essa pessoa é capaz de ter tirado a vida dela. Talvez essa pessoa, ela tirou a vida dela de maneira rápida, mas quantas pessoas que você conhece que está tirando a vida delas devagar? Sim, porque come comida gordurosa, porque não sai para fazer uma caminhada, não cuida do corpo. Se você não está cuidando do corpo, você está pensando o quê? Que o seu corpo ele é autoimune, que o seu corpo não precisa de exercício, que não precisa de comida saudável, que ele automaticamente vai queimar as calorias do seu corpo, você vai ficar bem? Então, se você acredita nisso, sai fora dessa ideia, hein? Você está correndo um alto risco de daqui a pouco passar por algum tipo de doença, enfim, não sei o que. Então, bio, corpo. Agora, psico, emoções. Então tá aí, eu também sou um ser emocional e eu preciso de cuidar das minhas emoções, eu preciso de trabalhar elas, de conectar nas minhas emoções, de compreender, de entender a minha mente, de saber como a minha mente funciona. E infelizmente a maioria das pessoas não entram nisso daí. Elas não querem perder tempo. Já sei de tudo. E aí eu já disse para você, eu não preciso falar de novo a história do celular, do carro, do computador. A pessoa gasta uma grana nessas coisas todas, mas para cuidar da mente não gasta nenhum real. Aí vamos lá. Social, todos nós fazemos parte de uma sociedade. Então todos nós somos impactados. Por quê? Pela sociedade. Quando a gente fala sociedade, a gente está falando da cultura, da religião, ou seja, todos nós precisamos de conviver em sociedade, que é uma das leis sistêmicas das constelações familiares, que a gente fala do pertencimento. Então, quando a gente está em sociedade, quando a gente está dentro do ambiente religioso, a gente gosta de estar nesses lugares. Para quê? Para você se sentir bem, para você ser reconhecido, para você ser valorizado. Então, o ser humano é isso. Eu não sou uma máquina, eu não sou enfim, eu não sou algo permanente que vai a vida inteira ser somente isso, ponto final e acabou. Não, nós vivemos uma vida que é impermanente, que a cada dia surgem coisas novas, que a cada dia tem demandas diferentes, e se eu não me conectar a isso, se eu não entender todo esse processo,
infelizmente, o que vai acontecer com a minha vida? Eu não vou viver o meu verdadeiro legado. Eu não vou viver uma vida com total significado, ou seja, aquele significado que você de fato propôs a viver, ou seja, que você decidiu viver. Então, olhar para tudo isso, olhar para esse movimento na sua vida, se conectar a tudo isso é extremamente importante. Assim como lá no contexto religioso existe um pensamento, uma frase que a gente diz muito, que a salvação ela é individual, o seu autoconhecimento é da mesma maneira, ele é individual. O que serviu para mim para mudar minha vida não é o mesmo para você. Por isso que a gente tem que entrar nessa jornada de autoconhecimento, para você entender primeiro quem é você. Se você não sabe quem é você não é capaz de ver um amor incondicional. Na verdade, você está vendo qualquer outra coisa, menos amor incondicional. E, da mesma maneira, se você não sabe quem é você é incapaz de dar amor incondicional para os seus filhos. Incapaz, tá? Então, dar o amor incondicional, ele é importante. Infelizmente, muitas pessoas acabam então fazendo o quê? Negando isso. Elas não passam isso para os seus filhos. Elas não passam isso para elas. E aí, infelizmente, você vai ver aquelas teorias meia furadas de educação de filho. Ok, é interessante, sim, é interessante a gente ter total conhecimento. Tem muitas pessoas aqui que são talvez psicopedagogas, ou trabalham, ou pedagogas, ou especialistas em educação infantil. Então, legal, essa teoria é bacana, esse conhecimento é importante, mas é importante também você ter visão sistêmica diante de tudo isso. Saturnino, isso é invenção de sua cabeça? Claro que não. E também não é só a invenção do Bert Hellinger, que é pai das constelações familiares. Você vai ver, por exemplo, a Virginia Satir, que é a maior terapeuta familiar do mundo. Ela é a terapeuta mais conhecida mundialmente, dizendo, tá ok? Foi através dela que surgiu muitas coisas da PNL, que surgiram as constelações familiares, por exemplo, a psicologia humanista e várias outras abordagens. Gente, tudo que se refere à terapia de casal, boa parte desse conhecimento veio da Virginia Satir, entende? Então, quando você olha para o ensinamento da Virginia Satir, você vai ver esse tipo de informação, tá? Então, se você não se conectar, se você não olhar para isso, infelizmente você está negando a sua vida, você está negando algo importante que os seus filhos precisam. Essa é a verdade. O autoconhecimento é realmente fundamental, muito essencial, mas isso acontece somente com o despertar da consciência por uma dor ou por uma imensa insatisfação e raiva com a vida. Infelizmente, muitas pessoas, elas se despertam só quando elas passam por perdas realmente, por decepções. É aquela coisa, ou a gente vai pela dor, ou a gente vai pelo amor. Que bom seria se todo mundo viesse pelo amor. Que bom seria se todas as pessoas olhassem e falassem, caraca, eu vou fazer isso. Talvez você ainda não tem filhos, talvez você ainda nem pensou em ter filhos. Que bom, de repente você vai e entra nessa jornada de autoconhecimento, de repente você entra nessa jornada já exatamente para você buscar total conhecimento. Enfim, aí você antecipa muitas coisas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já são pais, que já são mães, que os filhos já cresceram, enfim, que os filhos já estão aí numa fase bem avançada. Estamos junto, a energia mais positiva. Então, às vezes, alguns de vocês já estão aí com os filhos já crescidos. E de repente você pode até proporcionar para os seus filhos esse conhecimento, né? Mesmo que você tentando acertar, porque a verdade é essa, os pais tentam acertar, mas acabam errando. Gente, eu estou falando isso, mas quando meu filho nasceu, eu não tinha esse conhecimento. E aí você pergunta para mim, Saturnino, hoje você conseguiu encerrar esse ciclo no seu filho?
Ainda não. O meu filho está numa trajetória também de autoconhecimento, mas ele está junto comigo. Eu, aos poucos, vou levando esse conhecimento para ele. Meu filho tem 18 anos de idade, vai fazer agora, em junho, 18 anos, né? Então, aos poucos eu vou levando tudo isso. Eu também não posso forçar o meu filho. E boa parte dessa infância dele, eu acabei não conhecendo todas essas ferramentas, eu fui conhecer um pouco depois, e à medida que eu pude levar para ele todo esse conhecimento, eu levei, ok? Só que quando eu conheci, né, as constelações familiares, há praticamente 10 anos atrás, agora em 2021 vai ser 11 anos, né? Então meu filho já tinha 6, 7 anos de idade quando eu conheci constelação familiar. Ou seja, eu já conheci algumas coisas, eu conheci hipnose, PNL, mas teve muita coisa que eu fui vivendo depois, né? Então, evidentemente, se eu já conhecesse constelação familiar antes de ter casado com a mãe do meu filho, com certeza eu teria tido atitudes, comportamentos, conexões totalmente diferentes. Mas enfim, nunca é tarde para se aprender. Ainda é possível levar esse conhecimento para os nossos filhos, e se sim, o importante é isso, tá? Então vamos lá. Mesmo assim, tem muitas pessoas que ainda com muita dor deixam a ignorância dominar, mas cada vida é um processo muito profundo. Com certeza, Nádia, isso é verdade, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não se conectam com isso a tempo, né? Não olham para isso a tempo. Mas é aquela coisa, existe tempo para tudo, né? Existe até uma passagem bíblica que fala sobre isso. Existe tempo para tudo. Então, talvez você teve que estar aqui participando dessa live para você escutar isso. É duro, né? Você ouvir uma pessoa dizendo para você que você não dá amor incondicional para os seus filhos. Porque essa é uma das coisas que a gente mais escuta os pais dizendo: eu dou amor incondicional para os meus filhos. Infelizmente você não dá, né? Você está dando outras coisas, você está dando conhecimento técnico, você está dando exemplos, tá? Você está dando coisas, você está dando educação, mas está faltando o amor incondicional, tá? E esse amor incondicional também é importante, ele é vital para a vida dos seus filhos. Ele é extremamente importante, por quê? Porque os teus filhos recebendo o seu amor incondicional, eles vão ter condições de evoluir, de crescer e de serem adultos extremamente saudáveis. E quando eu falo saudável, é o famoso biopsicossocial, tá? Então você vai ajudar ele a cuidar do corpo, da mente, e para ele também se conectar à vida, tá? Então, pessoal, quando a gente começa a entrar nessa trajetória de autoconhecimento, a gente começa a entender todas essas coisas, tá? Então, também não fica triste ou exatamente por você ter aqui agora, ter escutado isso de mim, e aí você falar assim: nossa, agora eu tô triste. Não fica triste. Só começa a olhar para esse movimento, só começa a se conectar a isso da maneira certa. Todos nós erramos na criação dos filhos, quando conhecemos a verdade, às vezes os filhos já estão criados. A verdade é essa, né? Então, pessoal, olha um pouco para isso agora, olha para esse movimento, tá? Então, se você começa a olhar para isso, de repente você começa a experimentar esse amor incondicional na sua vida. De repente você começa a experimentar esse amor incondicional que tanto você gostaria, que tanto você precisava. Aí você pergunta para mim: Saturnino, para eu entregar isso para os meus filhos, de que maneira esse conhecimento do amor incondicional será um grande treino? Com certeza, tá? Então tá aí uma coisa importante. Para eu entregar isso para os meus filhos, o que eu tenho que fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo para eu entregar esse amor incondicional dos meus filhos? O primeiro passo é você se abastecer dele. Se você não se abastecer dele, você não tem condições de entregar para ninguém. Primeiro passo: se abastecer desse amor incondicional. Saturnino, como é que eu faço para me abastecer desse amor incondicional? Eu preciso de mais disso. Importante compreender de que amor não é transformar os filhos em riquinhos, talvez, ou risinhos e princesinha. Exatamente, preciso trabalhar o meu amor incondicional. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Essa é a verdade, gente.
Todos nós precisamos. Não é só um, não é só outro. A gente precisa. Para quê? Para você viver a sua vida. Para você viver a sua felicidade. Esse é o ponto de partida, gente, para muita coisa na sua vida. Então, para eu viver isso, eu tenho que pegar ele da minha fonte. Qual que é a minha fonte? Meus pais. Essa é a fonte. É lá que eu tenho que pegar isso. Saturnino, mas os meus pais faleceram. Independente. Falecendo ou não, essa é a fonte. E a gente tem que aprender a fazer esse movimento de resgatar esse amor. De pegar ele para nós. Ok? Qual que é a função de um pai e de uma mãe? Básica. É dar amor incondicional. Essa é a função. Só que eles não dão, conforme já disse, eles dão muitas coisas para nós, menos amor incondicional. E aí chega um momento na nossa vida que através desse autoconhecimento, e não é simplesmente agora você chegar lá nos teus pais e dizer assim, eu quero o meu amor incondicional. Não funciona assim, gente. Por isso que existe a constelação. Para quê? Para você fazer esse movimento teu. Você tem que constelar isso. Não é simplesmente agora você falar assim, vamos lá, beleza. Saturnino, dá para fazer isso coletivamente? O ideal é que se faça individualmente. O ideal é que se faça assim. Coletivamente, você até pode fazer. Não que não seja permitido, você pode fazer. Mas a sua conexão, ela não vai ser muito profunda. Agora, quando você faz você mesmo, aí sim, aí você se conecta, olha para esse movimento. Aí vem um outro detalhe. Aí vem uma outra coisa importante. Para eu pegar esse amor incondicional para mim, eu preciso primeiro fazer o quê? Me esvaziar de algumas coisas. Se eu carrego traumas da minha infância, se eu carrego sofrimento, dores da minha infância, eu já estou abastecido de alguma coisa. Então o amor incondicional, para ele acontecer na minha vida, eu preciso primeiro me esvaziar de qualquer coisa que atrapalhe esse amor incondicional. Minha mãe sempre diz, já dei tudo para vocês, agora vocês têm que dar amor e cuidar de mim. Diz que não quer mais saber de dar nada para ninguém. Infelizmente, Silvana, a sua mãe pode ter dado muita coisa, mas muito provavelmente ela não deu o amor incondicional. Se ela está dizendo dessa maneira, se ela está obrigando os filhos a cuidarem dela nesse momento, é porque de fato ela não deu esse amor incondicional. Conforme disse, uma pessoa que entende isso, que compreende esse processo, o amor incondicional o quê? Não tem regra, não tem, não tem obrigação. Agora, tudo bem, é legal você cuidar da sua mãe, tá? Eu não estou dizendo para que você não cuide. Cuide dela. Ela precisa, talvez ela precise de ajuda, talvez ela precisa que você apresente a constelação familiar para ela e quiçá, de repente, ainda em vida, ela se livre de uma série de sofrimento que às vezes carrega na vida. Infelizmente, gente, os nossos pais, eles carregam muito sofrimento. Não pensa você que eles estão imunes, não. Carregam muita coisa, tá? Eu ainda, graças a Deus, tenho os meus pais em vida e eu sei muito bem a quantidade de sofrimento que o meu pai tem, a quantidade de sofrimento que a minha mãe tem. Agora, eles têm que estarem abertos. Eu converso, às vezes, com meu pai, converso com a minha mãe, ok? Mas eles têm que estar abertos. A condição principal para que uma pessoa modifique ou mude de vida é que ela tem que estar aberta para todo esse processo, tá? Então, é isso. Se posicione, coloque-se da maneira certa diante da sua vida. Se esvazie primeiro. Tire todo esse sofrimento da sua vida. Quando você fizer isso, aí você pode se abastecer desse amor incondicional e aí sim, aí você se conecta verdadeiramente à sua vida. Aí você se conecta à sua essência. Muitos alunos meus perguntam para mim, Saturnino, às vezes você pergunta para a gente quem somos nós.
E aí eles ficam muito curiosos para eu dizer para eles assim, mas quem, Saturnino, é você? Aí eu falo assim, olha, quem sou eu não importa, você tem que saber quem é você. Mas agora eu vou trazer uma outra percepção importante, tá? Exatamente para você avaliar muito bem isso. Primeira condição para você entender quem é você. Não é você descobrir qual que é a sua jornada, qual que é o seu chamado. Primeira condição para você se conectar a você e saber quem é você de fato se conectar a esse amor incondicional. Quando você se conecta a ele, você tem a força necessária para você seguir a sua vida. Você tem a força para cuidar da sua saúde, você tem a força para cuidar do seu corpo, você tem a força para cuidar dos seus filhos, você tem a força necessária para prosperar financeiramente, materialmente, espiritualmente, independente de que área seja, tá? Então essa é a condição essencial. Isso é vital, gente. Esse é um pilar muito importante que infelizmente a maioria das pessoas não entendem e não vão ter acesso. Não é todo lugar que você vai e escuta alguém dizendo abertamente isso que eu estou dizendo. Esse conhecimento aqui é um conhecimento bem avançado de constelação familiar e que infelizmente muitas pessoas acabam não dizendo, né? E aí ficam falando assim, vem cá, faz o curso primeiro para depois você aprender. E tá aqui, estou entregando para você esse presente. Olhe para você, olhe para o seu movimento, limpe todas essas coisas que você carrega dentro de você. Eu aprendi com a vida a se virar. Hoje a parte ruim dos meus pais me ensinou, vá e faça. Você é a mesma e hoje eu ensino minhas filhas a serem independentes de mim. Ter autonomia, ok. Legal você ensinar isso, mas a coisa mais importante que você pode passar para suas filhas é a vida. Ensinar autonomia, saber se cuidar é uma coisa básica, é uma condição essencial e básica. Agora, dar a vida, esse é o maior gesto de amor que um pai ou uma mãe tem para com seus filhos. Mas para eles fazerem isso, eles têm que estar livres dos seus sofrimentos. Senão eles não conseguem entregar. Isso é importante, viu? Então, você que é pai, você que é mãe e você tem filhos menores, para você entregar de fato a vida para os seus filhos da maneira certa, primeiro passo condicional é livrar-se do seu sofrimento. Não tem como um cego guiar outro cego, tem? Tem como, gente? Um cego guiar outro cego? Não tem. É impossível um cego guiar outro cego. Não dá. Não dá para você dar vida para quem você não vive a sua vida. Entende isso? Então é importante você compreender isso, tá? Então, livra do seu sofrimento. Aplaca toda essa dor. Toma a energia da vida para você. Aí você está pronta para dar o amor para suas filhas, para os seus filhos, para as pessoas importantes da sua vida, tá? Pessoal, a gente está chegando no final da live. Espero que você tenha gostado imensamente dessa live. Se você gostou, vem aqui nessa setinha, compartilha essa live com mais pessoas. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram. Depois você vem aqui, comenta nessa live o que foi bacana para você nessa live, tá? Exatamente para eu saber o quê? Às vezes eu venho, faço live aqui e o meu objetivo é contribuir com vocês, né? Isso é muito importante. E às vezes, eu sei que vocês fazem comentários aqui, mas para mim seria muito bacana se você fosse lá também e comentasse nessa live daqui a pouquinho. Vai lá no meu Instagram e fala, gostei dessa live, isso virou essa chave na minha vida, me ajudou nisso, enfim. Comenta lá nessa live para eu saber que você está gostando, marca pessoas importantes. Deixa eu ler aqui esses comentários aqui que vocês jogaram. A Nádia disse assim, os pais são um modelo importante para as nossas reflexões de como seguir os bons valores e os valores negativos que não se encaixa com a essência. Trabalhar para corrigir e levar para os nossos filhos. Bacana isso, hein? O que acontece quando falamos aos nossos pais pessoalmente, que deixamos com ele o que é deles, que somos gratos, sente muito pelo que aconteceu, pede perdão pelas coisas ruins. Isso já é constelar? Não, isso não é constelar, tá? Isso você está fazendo um processo, um movimento
de conexão com isso, mas isso não é constelar. Para você fazer uma constelação, você tem que trazer toda a dinâmica do seu sistema familiar para uma mesa, para esse movimento. Isso é constelar, tá? Na verdade, isso você está fazendo só uma parte. Você está fazendo uma escultura familiar. Você está fazendo uma terapia básica familiar. Mas isso não é constelar, tá certo? Tá? Pessoal, então vai lá depois, vai lá no meu feed, comenta aí porque valeu a pena essa live, exatamente para eu saber que vocês estão gostando, para eu sempre trazer conteúdos assim bacanas e a gente continuar nesse processo de evolução, beleza? Beijão, pessoal, excelente sexta-feira para vocês, vocês tenham uma sexta-feira de feriado linda e maravilhosa. Amanhã tem live, mesmo sendo sexta-feira, mesmo sendo feriado, tá? Eu vou tomar uma cervejinha, então vou chegar aqui todo animadão, ok? Eu mereço de vez em quando tomar cervejinha, gosto de cerveja, gosto de vinho, gosto de espumante, é legal, é bacana, por que não? Então eu vou vir para cá, amarradão, feliz da vida e fazer uma live bacana com vocês, tá bom? Então amanhã, 21 horas, tem mais live, beleza? Beijão, pessoal, fiquem em paz, aguardo lá os comentários de vocês, fiquem com Deus, valeu, pessoal!